Fala, massa atleticana, seja muito bem-vindo ao canal. A gente chega com muita informação do nosso Galão da Massa. Claro que vai ser falado sobre a vitória do sábado, mas o foco total é o confronto de amanhã. Amanhã sim vai ser guerra na arena e a gente acredita muito numa vitória do nosso Galo para seguir rumo à final da Sul-Americana. Então tem um corte aqui. Tem o Globo Esporte, tem ESPN, tem da Itatiaia, tem um compilado de informação aqui do nosso Galão da Massa pra você. Então, sem mais delonga, bora tocar esse vídeo. Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho e deixe o seu like. Bora tocar esse vídeo, rapaziada. Agora vamos falar do Galo, daqui a pouco a gente fala de Sul-Americana, mas vamos começar pelo jogo de sábado, vitória importante do Ceará Muito na importante. Arena MRV. Gol rapidíssimo, né? Alan Franco com 22 segundos de jogo, olha lá, ó, acelerando. Isso, o Ceará que deu a saída, né? Só que o Scarpa achou esse ótimo passe pro Dudu. Dudu mais uma vez ajudando e participando de gol, né? Fez o gol lá em Quito e agora deu assistência pro Alan Franco. Não fazia um gol desde 2023, ó. Bateu bem no cantinho. Só que o Galo não produziu muito mais do que isso. Achei que com bola o Atlético não fez um grande jogo. E pior, sofreu bastante sem ela. O Everson Ceará também teve trabalhou, ótimas né? chances. Só que tem um goleiro de ponta lá, essa em cima do Pedro Raul, ainda no primeiro tempo. Esse lance até tinha uma dúvida se estava impedido ou não estava o Pedro, mas o Everson não contou com isso. O time do Ceará ainda teve essa convina muito clara, né? Ainda no primeiro mas tempo. aí já no segundo tempo, Bernard também tá crescendo de produção com o São Paulo. Entrou no jogo. O São Paulo poupou alguns titulares, o Bernard foi um dos que entraram no segundo tempo. O Hulk teve essa chance claríssima, acho que o Hulk não fez um grande jogo. Começou como titular o Hulk. Exato, e provavelmente não vai ser titular no meio de semana, depois a gente fala disso. E essa no segundo tempo foi a grande chance do Ceará. Vozão teve ótimas oportunidades, o Galo não se defendeu tão bem. Essa defesa do Everson é impressionante Mas também, o mais importante era ganhar esse jogo e guardar um pouquinho de força pro jogo de terça-feira, que é importante, o jogo de amanhã. Amanhã, decisão, jogo de volta da semifinal da Sul-Americana contra o Independiente Del Valle aqui em Belo Horizonte. Jogo de ida. Vamos fazer uma brincadeirinha, tentar adivinhar o time do homem? Bom, é difícil, lá. né, acertar a escalação do São Mas Paulo. a escalação de sábado deu algumas dicas. Tô apostando que volta o Saravia, que não jogou o jogo de ontem, como um zagueiro. Gabriel Menino na ala, pode ser. Ou o Saravia aqui com o Juan, que é uma outra alternativa. Igor Gomes, eu acho que vai ser uma aposta no meio-campo, que é um meia que chega mais à frente. E tô apostando que o Hulk não começa jogando. Vai ser o ataque do clássico contra o Cruzeiro, Bernard, Rony, Dudu. O Hulk briga por essa vaga também. Lembrando que o Galo precisa ganhar o jogo, ele não entra em campo classificado. Se tiver pênaltis, se tiver empate, a gente vai para os pênaltis. Momento da decisão e a nossa cobertura já começou. A maior cobertura das Américas, Breler. Você conhece todo esse continente e já fez aquela sua viagem de diários de motocicleta? Mochilão. Sabe, passando por todos os cantos? É. Da Terra do Fogo até o Canal do Panamá. Que coisa, A hein? gente cobre por todos os lugares. Onde é que estão, então, a Nath Andrade e também o Edu Afonso? Olha lá, ó, Olha. já na Casa do Galo, hein? Na Casa do Galo, onde terça-feira amanhã tem decisão, Edu e Nath. Tudo bem, Bruno? Como é que você tá? Boa tarde ao Breiler, a Mari. Estou sendo recepcionado pela Nath Andrade aqui na Arena. Tudo bem, Nath? Como é que você tá? Boa tarde. Na Arena MRV, que tem capacidade para 44.892 torcedores. Teve um recorde de público na final da Copa do Brasil, de 44.876. Eu acho que amanhã a gente vai chegar bem próximo a isso. Tem pouquíssimos ingressos ainda à venda para essa decisão. Situação em tabela é muito simples, viu, Bruno e companheiros? Galo vencendo, representa o Brasil na final da Sul-Americana, dia 22. Ganhando Independente Del Valle, vão os equatorianos. Se der empate, decisão por pênaltis. Lembrando, o Galo jogou 6 vezes aqui em casa. Em 5, conseguiu o resultado que precisava nessa Sul-Americana. Venceu o Iquique 4-0, venceu o Caracas 3-1. Já nas oitavas venceu o Godoy Cruz 2-1 e nas quartas venceu o Bolívar por 1-0. E empatou na fase de grupos 0-0 com o Cienciano. O único jogo que o Galo não conseguiu em casa o resultado foi a derrota pro Bucaramanga por 1-0. Aí nos pênaltis o Galo passou naquele encontro entre Sul-Americana e Copa Libertadores. Amanhã um grande desfalque é o Scarpa, está suspenso pelo terceiro amarelo, não só nesse jogo, como também contra o Internacional no final de semana. Uma tendência é o Hulk. O Hulk jogou 84 minutos no final de semana contra o Ceará, entrou em Quito, deu assistência para o Dudu. O Dudu foi muito elogiado nos últimos jogos pelo Sampaoli, fez gol, deu assistência para o Alan Franco no final de semana. Então a gente tem boa chance de ter um 4-3-3 ou um 3-4-3 com 3 atacantes nessa tentativa do Galo se classificar e representar o Brasil. Num jogo contra um time, Nath, que é muito experiente em competições assim recentemente, que é o Del Valle. O que você traz desses equatorianos que
prometem causar uma dor de cabeça à torcida do Galo por aqui. Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, Edu. Bem-vindo mais uma vez. Já tá quase com carteirinha de mineiro, já chegou aqui com sotaque. O Galo vai pegar o Del Valle e o Del Valle não é um time fácil, né? O Galo tem todo esse histórico de vencer em casa, de conseguir reverter esses resultados, mas a gente tem que lembrar que o Del Valle chegou revertendo um resultado fora, ganhou de 2-0 do Once Caldas, levou para os pênaltis, conseguiu essa classificação. Del Valle não é um time bobo, não é um time fácil, mas o que mais chama atenção é um reencontro que pode acontecer amanhã. O Casares, ele é dúvida, Casares que passou aqui pelo Galo, ficou entre 2017 e 2020, foi para o Corinthians, fez história, jogou muita bola, aprontou muito aqui em BH também, tem muita história do Casares. É a principal dúvida desse time do Independente, que vem para pegar o Galo, vem para tentar mais um título de Sul-Americana, né? Para o Galo seria um título inédito, para o Independente seria mais um time super experiente, não tem jogo fácil amanhã, Edu. É isso. Volto com você, Bruno, lembrando, hein? Em 8 vezes o Galo chegou a finais de torneios continentais, ganhou 4. Será que vai para sua 9ª final, Bruno? E precisamos desempatar isso, hein, Edu? Obrigado, viu, Edu, Nath? Claro que amanhã tem o nosso super pré-jogo. João Vitor Xavier, não foi um jogo brilhante do Atlético, aliás, longe disso, tomou um sufoco tremendo, mas neste momento, João, importantíssimos os 3 pontos para dar um alívio na conta do Galo na matemática atleticana no Campeonato Brasileiro, hein, João? Ô, Thiago, não foi um jogo tecnicamente brilhante do Atlético. O Atlético não fez uma grande partida, não fez um jogo maravilhoso, mas o Atlético conseguiu aquilo que mais precisava. O Atlético conseguiu a vitória. O Atlético conseguiu os 3 pontos. 3 pontos que distanciam o Galo da zona de rebaixamento. E é essa a luta do Galo no momento do Campeonato Brasileiro. Ponto. Era vencer o jogo por 1-0 que fosse, com um gol no primeiro minuto, como aconteceu, ou com um gol no último minuto. Mas era importante vencer. O Atlético precisava da vitória nesse jogo, precisava dos 3 pontos para ter um alívio no Campeonato Brasileiro, para se descolar da zona de rebaixamento e para chegar em paz com a sua torcida, com o seu ambiente, com o ambiente interno, com o elenco, para o jogo que passa a ser agora o mais importante do Atlético no ano, que é o jogo contra o Independente Del Valle pela Copa Sul-Americana. Então, Thiago, tem dia que você precisa jogar bem, tem dia que você precisa encantar, tem dia que você precisa brilhar. Tem dia que você só precisa vencer. E o que o Atlético precisava nesse jogo de sábado era vencer. Como diz o hino do Atlético, era vencer, vencer, vencer. Esse era o ideal do Atlético no sábado. O Atlético conquistou esse ideal, coloca 3 pontos no Ibornal, foge, se distancia da zona de rebaixamento e tem agora uma oportunidade com o jogo que tem a menos contra um time que praticamente está rebaixado, que é o Juventude, a chance de fazer a gordura, de chegar ali próximo aos pontos necessários para não cair. Então, Thiago, se não foi brilhante o futebol, e não foi brilhante o resultado. E era isso que o Galo precisava no momento, Thiago. Boa, João Vitor! Opinião para você no Rádio Esportes. Bora colocar os melhores momentos na tela para quem se liga na Itatiaia. A vitória do Galo. Galo ganhou, hein? Galo ganhou. E também o Independiente Del Valle. Decisão, né? Decisão que a Itatiaia conta para você. Ô, Ale Oliveira, vamos acompanhar já os melhores momentos. A Itatiaia filmou, né? Jogo sabadão. A equipe da Itatiaia acompanhou o jogão. E Ale Oliveira, jogão não foi não, Ale. Tô jogando pra cima, né? Mas que vitória importante, hein, Ale? Não adiantava nada, ô Thiagão, você ter um bom desempenho, uma boa atuação e não conseguir o resultado positivo. Era fundamental que o Atlético conseguisse os 3 pontos e isso aconteceu e é o mais importante. E a gente também não pode desconsiderar o fato de, como fez o gol logo no início da partida, praticamente começou o jogo com 1-0, isso condiciona muito, né, o que vai acontecer dali para frente. O Ceará veio com tudo para cima e criou oportunidades, mas o Atlético, até pelo desgaste, até porque está com a cabeça no jogo de amanhã, até pelas ausências, pelos desfalques, acabou tendo o comportamento que dava para ter, né? Mas o mais importante foi ter se afastado da zona do rebaixamento, ter voltado a vencer, um adversário direto, né? E dar confiança e um pouco mais de tranquilidade para o jogo mais importante do ano,
que é justamente amanhã, né, Tiagão? Amanhã é decisão, hein, Cláudio Rezende? O técnico Sampaoli vai ter que mexer de novo no time do Galo. O que faz o Galão para chegar à final da Sul-Americana? Um abraço. Boa tarde, Rezendão. Boa tarde, Thiago. Boa tarde a todos. Finalizada a preparação, o treino terminou agora há pouco na cidade do Galo. E atenção, hein? Além de um trabalho tático que o Sampaoli normalmente faz na véspera do jogo, treino de finalizações para colocar o pé na forma, porque amanhã tem que fazer gol, pelo menos um, né, para chegar à decisão. E no final, treinamentos de penalidades. O Galo treinou pênaltis porque há uma possibilidade, né? Tendo qualquer empate amanhã, decisão direta nos pênaltis. E esta vaga em aberto, Thiago Reis, é a grande pergunta no Galo. Sem o Gustavo Scarpa, o Sampaoli testou, né? O Biel no jogo contra o Ceará não deu muito certo. Biel já saiu no intervalo. Testou depois o Natanael. É uma possibilidade? É. Já colocou por ali o Gabriel Menino, também já fez a ala pela direita. Quem mais que ele pode colocar por ali? Quem sabe um time mais ofensivo, o Rony, fazendo a ala pela direita? E aí o Hulk jogaria no ataque? Caso contrário, a chance do Hulk ser banco de novo é grande, né? Tendo o Rony e o Dudu no ataque do Galo. Amanhã, então, sem Gustavo Scarpa, essa é a grande interrogação no Galo. Nas demais posições, Thiago, eu creio que vai com o Juan, o Vitor Hugo e o Alonso, a linha de 3 zagueiros. No meio campo, o Alan Franco com o Igor Gomes. Na ala esquerda, o Arana, Bernard na armação de jogadas, Dudu e Rony. E eu deixo essa dúvida aí do Gustavo Scarpa. Não sei, né? Pode ser que o Natanael, mesmo não tendo ainda convencido todo mundo, Thiago, para mim ainda é o jogador que jogou mais vezes por ali e sairia um pouco na frente nessa disputa, viu, Thiago? Concorda, Lê? Eu tenho um pouco de dúvida, viu? Porque o Saravia, ele é melhor que o Natanael, né? Ele é melhor. Pelo menos na marcação. O Saravia, ele jogou o primeiro tempo com o Corinthians, Thiago e Ale, e depois disso o São Paulo esqueceu dele. Ele não jogou nenhum minuto contra o Del Valle nem contra o Ceará. Ele até foi perguntado se naquela oportunidade ele tirou o Saravia porque já tinha amarelo, né? E o Saravia estava um pouco nervoso. Ou foi por opção técnica, ele falou que foi por opção técnica. Eu tenho, assim, muita dificuldade de enxergar o Natanael melhor que o Saravia, sinceramente. E acho que o Saravia, claro, funciona como um terceiro zagueiro, mas ele pode funcionar como um lateral, como um ala, só que sem tantas obrigações ofensivas, né? Ele pode segurar um pouco mais o Saravia até para liberar o Arana e até para fazer um time que tenha mais jogadores de frente, né? A minha opção seria o Saravia, viu, Tiagão? Vamos aguardar o trabalho do técnico Sampaoli. Qual o time do Galo amanhã? E o Del Valle, hein? O adversário do Atlético já tá na área. Não jogou no fim de semana, né? Descansou o Del Valle. Não, Del Valle, nem pensar. Amanhã na Arena MRV eu sou muito mais o Galo. Bom, rapaziada, esse foi o corte que eu trouxe pra vocês, falando tudo sobre a vitória. É claro que não foi um jogo excepcional do Galo, mas o importante foi a vitória, são os 3 pontos garantidos. E eu concordo muito com o que o Ale falou aí no último corte aí da Itatiaia, que sim, o Galo tirou o pé depois do 1-0. Foi no começo do jogo, cara, mas o foco tá sendo total na Sul-Americana, é onde pode nos dar título. Então, o foco tá muito grande na Sul-Americana. Então, acabou que esse jogo ficou no 1-0, a gente sofreu bastante, o Everson, mais uma vez, foi o cara do jogo, tá? Mas o importante agora é pensar nesse jogo de amanhã. Vai ser guerra e o Galo tem totais condições de conseguir uma vitória simples para cima do Independente Del Valle. Cara, todo mundo falou que o Del Valle estava jogando muito, não sei o quê, e a gente foi para lá, jogou de igual para igual. Claro, o primeiro tempo não foi isso tudo, mas o segundo tempo o Galo poderia até ter saído com a virada, não aconteceu lá, mas ficou guardado para amanhã, se Deus quiser, a virada do Galo, né, no confronto, porque a gente vai sair na frente amanhã, vai conseguir aí. Eu peço a Deus uma vitória simples, de 2-0, para o Galo poder seguir tranquilamente para a final, e aí já é outro pensamento. Claro, a gente não pode abandonar aqui o brasileiro para não acontecer o que aconteceu ano passado, mas sim, eu acho que o Galo vai muito forte, se Deus quiser, para a final. E, cara, eu acho que essa taça
vem para cá, para a cidade do Galo. Quero saber de você que acompanhou o vídeo aí até o final, qual é a sua opinião sobre tudo que foi falado, o que você concorda, o que você discorda. Deixa aí nos comentários. Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho para você não perder nenhuma novidade aqui do seu Jornal do Galo e deixe o seu like, que ajuda demais esse canal, esse vídeo chegar para muito mais atleticanos. Se você puder hypar o vídeo, ajuda demais o meu trabalho, sempre aqui procurando todas as matérias, tudo que tem de informação do Galo para fazer esse compilado e trazer para vocês. Então é isso, rapaziada. Um abraço,